Cabe ressaltar a possibilidade de revisão do contrato com cláusulas onerosas, fundamentada nos princípios da boa-fé e do equilíbrio das relações de consumo, conforme estabelece o artigo 4º, inciso 3º do CDC. Inciso 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. A reparação de danos patrimoniais e morais está baseada nos artigos 5º, inciso 5º e 10 e 32 e 170, artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, assegurando a tutela, a reparação dos danos e expectativa dos consumidores. O consumidor poderá utilizar de quaisquer ações cautelares, ação de conhecimento, etc., na reparação de danos morais e materiais, individuais, coletivos e difusos. Exemplo: informação depreciativa do consumidor. Artigo 39, inciso 7º do CDC. Constrangimento, ameaça na cobrança de débitos. Artigo 42 do CDC. Dano ambiental e dano à honra de determinada coletividade. O inciso 7º, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos consumidores, aqueles mais necessitados. O acesso ao Poder Judiciário, mediante ações coletivas e individuais, podendo-se utilizar até mesmo do Juizado Especial Civil e a Justiça Estadual e Federal, além da utilização do título 3º do CDC, Defesa do Consumidor em Juízo, que está previsto no artigo 81 e seguintes. Inciso 8º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Inversão do ônus da prova pode ocorrer em favor do consumidor, vulnerabilidade do consumidor por motivos econômicos e sociais, quando as alegações for verossímil ou quando ele for hipossuficiente. O juiz não deve desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Inciso 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, o CDC, além de estabelecer que os serviços públicos em geral são direitos básicos do consumidor, diz que é dever dos órgãos públicos fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, sob pena de reparar os danos
artigo 22 do CDC. O CDC somente se aplica aos serviços públicos impróprios, ut singuli, exercidos pelo Estado ou indiretamente. Exemplo, no caso da telefonia, transporte coletivo, energia elétrica, fornecimento de água e gás, que desses serviços, alguns são exercidos indiretamente pelo Estado. Parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3º do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Regulamento esse que também ele está previsto nos códigos do consumidor e é com base no decreto 2181, de 20 de março de 1997. Então, o regulamento, ele vem trazendo, inclusive, a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas nos termos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o Código do Consumidor. Um detalhe interessante também, e que é digno de nota, que a professora Cláudia Lima Marques, ela traz com uma decisão que é do STJ a respeito da vulnerabilidade, ou seja, daqueles hipervulneráveis conforme a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E ele fala que esses hipervulneráveis são crianças, adolescentes, idosos, pessoas com necessidades especiais ou pessoas doentes. São as pessoas hipervulneráveis. Né? E ainda adianta e diz o seguinte, que existem 3 tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica e a fática. E recomenda a leitura no capítulo 3. Dentre os consumidores, existem esses denominados hipervulneráveis, que foram identificados dessa forma por Antônio Hermann Benjamin. Dentre os princípios que norteiam o artigo 6º do CDC, e que inclusive norteiam a Política Nacional de Relações de Consumo, cabe ressaltar que a autora, a Cláudia Lima Marques, ela chama atenção para um princípio que ela considera como um princípio máximo do CDC, a questão da boa-fé objetiva e o equilíbrio das relações de consumo. São 2 aspectos importantes. Então, ela diz que o princípio da boa-fé se aplica, isso como decisão do STJ. O princípio da boa-fé se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, impondo, por conseguinte, a obediência aos deveres anexos ao contrato, que são decorrência lógica deste princípio. O dever anexo de cooperação pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual. A violação a qualquer dos deveres anexos implica em
inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa. Aí, o artigo 4º, né, ele expressa as normas renovadoras e abertas que trazem objetivos e princípios. Bom, nós estamos encerrando esse tema sobre o artigo 6º, sobre os direitos básicos do consumidor, e cabe chamar a atenção para que vocês identifiquem em cada um dos incisos os princípios que norteiam esses incisos. Isso é interessante e relevante, porque esses princípios que norteiam aqui, eles, na verdade, eles são mencionados e elencados na Política Nacional de Relações de Consumo. Então, se atentem para esse aspecto, porque, inclusive, é objeto de trabalho que vocês vão ter que depois desenvolver. Certo? Nós estamos aqui finalizando essa parte desse tema. Então, boa noite para todos. Tira boa noite. Quer que eu faça mais alguma coisa?